da importância dessas falas. Eu fico pensando nesse momento aqui, gostaria até da reflexão junto com vocês. Eu fico imaginando aqui aquela voz solitária, assertiva, mas solitária, que era do professor Olavo de Carvalho, há tempos, não tão tempos atrás, né? Falando sobre o Foro de São Paulo. A gente aqui falava na internet sobre o Foro de São Paulo, sobre comunismo, e às vezes até era, de certa forma, ridicularizado, né? O pessoal dizia, olha, tem gente que sonha com comunista embaixo da cama, e a gente explicava, era tão aberto isso. E por que eu digo comunismo? Porque a essência do Foro de São Paulo, o movimento, a ideologia por trás é o comunismo, tá? O comunismo de Fidel Castro, o comunismo dos quais, só depois de eleito, o próprio atual presidente do Brasil reconheceu que tem orgulho, inclusive, de ter colocado um comunista dentro da Suprema Corte. É essa ideologia, inclusive nefasta, que provoca, que promove tudo isso. E a gente falava sobre isso e era ridicularizado. O pessoal chegava e dizia, você está vendo aí embaixo da pia, embaixo da mesa, embaixo da cama. Não, eles têm partido. E se vocês se derem o trabalho de ir lá no partido e ler o estatuto, vocês vão ver o que eles querem implementar. Inclusive outros movimentos. A gente foi perseguido, inclusive, aqui no canal Pátria e Defesa, quando expôs, o pessoal começou a elogiar determinado legenda partidária aí, que se esconde atrás do comunismo também, mas não procurava não falar, né? Esse pessoal só se revelou, só saiu do armário depois da eleição do Lula, né? Agora virou moda. E nós falávamos sobre isso. E ter essa voz lá nos Estados Unidos falando isso, muito próximo, inclusive, aos republicanos, a gente precisa lembrar o que nós somos. Nós somos um povo ocidental, de formação, inclusive religiosa, cultural, como os ocidentais, e, de repente, você tem aí, né, a cultura judaico-cristã que nos influenciou tanto, que nos dá, inclusive, esse sentimento de importância e pertencimento do indivíduo e não do coletivo, e isso está sendo corrompido. Está sendo corrompido no Brasil, está sendo corrompido nos Estados Unidos. Estou totalmente junto com o Eduardo nesse pensamento. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vai trazer uma matéria, eu acho que hoje à noite eu trago isso para vocês. Entre outras coisas, o Trump tem assinado perdão presidencial nos Estados Unidos, tal qual o presidente Bolsonaro assinou a graça, né, lá atrás para o Daniel Silveira. Nos Estados Unidos, ele tem feito isso de forma na baseada, né, no coletivo. Por quê? A mesma perseguição que a direita sofreu e sofre no Brasil, sofreu a direita nos Estados Unidos. Aliás, no último, agora o mais recente, ele entrou no pacote o Rudy Giuliani, que foi prefeito de Nova York. Inclusive, o cara que foi responsável, foi considerado um dos melhores prefeitos de Nova York. Ele tinha a política da tolerância zero, foi braço direito na campanha do Trump lá para a reeleição, onde o Trump não se reelegeu, e a gente imagina, né, sabe, quem acompanhou aqui no canal, nós fizemos essa cobertura total lá em 2020. E você sabe qual é o motivo pelo qual o Rudy Giuliani e vários outros foram perseguidos? Por criticarem o sistema nos Estados Unidos. É a mesma coisa, igualzinho. Eles só exportaram para o Brasil isso, né? E é por isso essa busca hoje e essa união que a direita tem que ter, é isso que o Eduardo está falando aí, e o esclarecimento das pessoas que estão na direita. A gente se importa muito com as pautas, né, do dia a dia, enfim, da política e tudo mais, mas nós precisamos também lembrar da essência. Essa turma sobreviveu e sobrevive, esses adversários, da censura que eles promovem a nós, né? E eles buscam os meios mais sórdidos para isso. É por isso que outro dia foi muito triste ver uma moça eleita pela direita, e eu não quero nem entrar muito nesse assunto, mas uma coisa que ainda teve gente tentando passar o pano, saber se a pessoa era ou não passível, né, de estar no lado errado da história, a própria moça virar e dizer que olha, estou sendo aqui atacada pelo gabinete, eu não chego a citar gabinete do ódio, mas uma pecha que foi criada e que é um absurdo tão grande, porque, na verdade, o que a esquerda chama de gabinete do ódio para a direita é tão somente as pessoas falando as verdades que eles não querem ouvir, que a imprensa e os políticos não querem ouvir. Não tem nada concentrado, organizado com dinheiro. Muito pelo contrário, eles têm, eles possuem. Não só possuem, como eles propagam. Aliás, quando muito, a própria esquerda se autodenuncia, e hoje a gente sabe de onde vinha até o dinheiro, né?
o SAID e companhia, né? Inclusive de agências e ONGs, think tanks americanas. Né? Então, a gente precisa ter esse sentimento e precisa fazer essa reflexão, porque, olha, eles são tão clichê, essa turma é tão clichê, que até aquela frase que acuses do que acuses do que você faz, chamas do que você isso é verdadeiro. Eles imputam a nós tudo que eles são. É só ver a questão do radicalismo, a questão da violência, está tudo do lado deles. Eles tentam apontar para o lado daqui. Então a gente precisa estar unido, tem que fazer essa reflexão mesmo, né? E eu acredito que o Eduardo tem sido um colaborador gigante para a direita brasileira, tá? Pessoal, manda aí o que vocês estão achando aí. Digita 1 quem concorda com essa análise aí que nós fizemos, tá? Manda aí, digita 1. Importante. Acho que o Eduardo tem feito esse trabalho brilhante. Está aqui a matéria aqui. Vou ler rapidamente aqui só. Já coloquei até o vídeo para vocês. Mas Eduardo Bolsonaro revela, né, que está acontecendo no Brasil durante evento conservador. Vídeo, né? E aí já passei tudo a fila. Quem quiser conferir, pessoal, esse material, aliás, todas as matérias que nós estamos conferindo aqui estão lá no portal O Código 22. O portal O Código 22, para vocês saberem, está livre para todo mundo. O apoiador do Código 22, que é o assinante do Código 22, ele está proporcionando o projeto do Código 22 para o Brasil. Todo mundo sempre fala, como é que nós vamos fazer a informação chegar para as pessoas? Não vai ter o cara lá, sei lá, nos rincões do Brasil aí, para fazer uma assinatura de um portal, para assinar, né, os grandes portais e tudo. Pois é, os assinantes que podem, assinam e contribuem com o projeto Código 22 e as pessoas podem ter acesso a esse tipo de matéria. Vocês acham que vai ter essa matéria aqui na mídia mainstream? Com todo respeito, até a fonte ali que vai ser, que foi aqui no caso, eu usei como referência o corte lá do Metrópole, mas com todo respeito, você vai ter uma vírgula lá num portal com milhares de conteúdos do outro lado. Inclusive, essa é a isca. Eles vão colocar isso lá porque eles sabem que isso vai chamar para as matérias que interessam para eles. Aqui você vai ver a matéria com os fatos que acertam. Então, quem quiser apoiar o Código 22, está aí, código22.com. Né? Temos trabalhado muito aí por essa iniciativa. Quem puder, apoie. Né? Aí todo mundo vai ter acesso. Essa iniciativa ela começou agora, lançamos ela no dia 7 de setembro, para que ela seja uma ferramenta para 2026, principalmente. Tá? Então, mais do que tudo, cada um que está apoiando aí o Código 22 está chegando junto conosco lá. Tá? Quem já é apoiador lá e quiser dar uma força também na ferramenta, até para a gente servir de teste, faça isso, porque você tem um coração que quer ajudar o Brasil. Ó. Pix, não é para mim não, tá, pessoal? É para o projeto. Ó. Pix@código22.com. Apoia. Apesar de que vocês deveriam apoiar também. Os influenciadores estão aí se expondo para isso, mas pix@código22.com. Faça desse apoio aí para o projeto. Você vai estar fazendo um bem à informação do povo brasileiro, para que a gente possa manter, né? Tem editores, tem todo um pessoal por trás aí, vale muito a pena, né? Bom, nós vamos passar aqui para o próximo tema, pessoal, tá? E dentro desse próximo tema nós temos aqui, ó, Nobel da Paz, Corina Machado. A gente vai um pouco para a cena internacional, depois volta para o Brasil de novo, tá? Aqui você já sabe como é a dinâmica. Nobel da Paz, Corina Machado elogia Trump por restaurar a democracia e a liberdade nas Américas. E é verdade, toda essa mobilização que está ocorrendo no Mar do Caribe. Aliás, já aí, né, já nós teremos no Caribe o Geraldão chegando, né, o Gerald Ford, porta-aviões, o maior porta-aviões